Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje será sobre potenciação e iremos estudar suas propriedades. Isso só tem um objetivo: facilitar a sua vida, que a sua experiência com potência seja a menos traumática possível, tudo bem? E a ideia das propriedades é muito simples, tá? Eu não vou ficar provando cada uma nesse vídeo específico, farei um vídeo especificamente para provar essas propriedades. Ela vai ser a parte do curso regular, né? Eu vou indicar depois qual vídeo vai ser esse. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia básica? Toda potência ela é formada por uma base e um expoente. Correto? Correto. O que nós vamos ver aqui é o seguinte. Primeiro, quando a nossa base ela for uma soma entre termos, certo? A mais B, 2 mais 5, 3 mais X... Enfim, a nossa base, dentro da base, se a gente for ver, nós temos que realizar uma adição ou uma subtração, tá? Que são os dois casos bem simples, que não tem para onde fugir, vocês vão ver o porquê. Um terceiro caso, quando a nossa base for uma multiplicação, certo? Dentro da base tem uma multiplicação. E por último, quando dentro da base tem uma divisão. Muito simples, né? Você aprendeu as 4 operações básicas, né, durante a sua vida escolar: adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós vamos ver quando a nossa base assume um formato desse, de uma dessas operações. E depois nós vamos ver quando o expoente assume uma dessas operações. Quando no expoente eu tenho uma soma, quando no expoente eu tenho uma subtração, quando no expoente eu tenho uma multiplicação e quando no expoente eu tenho uma divisão. Como é que vamos resolver isso? É uma abordagem um pouco diferente que os livros costumam fazer, tá, pessoal? Mas é o assunto que todo mundo ensina aí, tá, pessoal? Tem nada demais, tá? É só a abordagem que eu tô dando, que é uma visão um pouquinho diferente, que eu acho mais lógica e fácil para você aprender. Vamos lá, para os exemplos, né? Primeiro exemplo: 2 mais 5, tudo isso elevado a 3. Gente, não tem o que fazer, tá? 2 mais 5, você resolve a soma, né? Pode ver que a nossa base aí, é o exemplo do primeiro, dentro da nossa base eu tenho que realizar uma operação de adição, e é isso que nós vamos fazer. Depois vamos chegar numa potência comum que nós já sabemos resolver, né? Então 2 mais 5 é 7, então na verdade isso aí é o quê? É 7 elevado a 3, que eu sei resolver, que é 7 vezes 7 vezes 7, correto? Porque potência, a gente vai ver o expoente para saber quantas vezes que eu vou multiplicar a base ela por ela mesma. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. Outro exemplo, agora com uma subtração dentro da base. Vamos lá, 5 menos 7 elevado à quarta. Não tem o que fazer, gente. 5 menos 7 resolve menos 2. Eu tenho 5 e devo 7. Eu tenho 5 e devo 7, então estou devendo 2. Então fica menos 2 elevado à quarta potência. Tenho que resolver isso. Menos 2 elevado à quarta. Então vou fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Vezes 2 dá 4. Mesma coisa ali com os outros vezes 2 vai dar mais 4 também. E 4 vezes 4 vai dar mais 16. Então 5 menos 7, tudo isso elevado à quarta potência, é mais 16. Agora, importantíssimo, tá? Muito importante. Não confunda, ok? O que eu vou mostrar aqui para você agora. Não tenha a fantástica ideia de fazer isso daqui, de distribuir o expoente para cada uma das parcelas. Isso não se faz nesses dois casos, tá, pessoal? Por que não se faz? Porque é errado, o resultado não dá o mesmo. Vamos confirmar? Que nem eu fiz 2 mais 5, 7 elevado a 3, deu 343. É diferente de eu pegar e distribuir, fazer 2 ao cubo e 5 ao cubo. 2 ao cubo é 8, 5 ao cubo é 125. E a soma dos dois não dá 343, por isso é errado, o resultado é diferente. Tá? Não é certo. Então você não vai fazer isso, tá? Não caia na tentação de inventar moda na hora de fazer matemática, tá, pessoal? É bem simples, tá? É só resolver o que está ali dentro. Mas, Márcio, se eu não consigo resolver, se tem um 2 mais x,
Daí já é um outro assunto que a gente vai ver lá na frente, tá? Provavelmente binômio de Newton, enfim, coisas do gênero que não é o assunto de agora, tá? Mas isso é para depois. O que você não pode fazer é isso que eu acabei de mostrar aqui para você, perfeito? Então isso aí é errado. Não se esqueça. Ok, pessoal, vamos lá. Continuando aqui agora com as nossas propriedades, já fizemos aí o amarelo 1 e 2, vamos para o terceiro caso amarelo, tá? Que é quando dentro da base você tem uma multiplicação, quando dentro da base você tem um produto A vezes B, por exemplo. Como que eu resolvo isso, pessoal? Esse sim é muito simples, tá? Esse aqui você pode fazer a distributiva do expoente, tá ok? Como assim, Márcio? Veja lá, o produto continua A vezes B e o expoente você vai jogar para cada uma das partes que formam esse produto, para cada um dos fatores. Então, fazer a potência do produto é a mesma coisa que fazer o produto das potências. Bem simples, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, 3 vezes x elevado a 3. O que eu posso fazer então? Eu escrevo 3 vezes x e coloco tanto 3 como x elevado a 3. Veja, distribuo. Tranquilo. Dá para resolver o 3 elevado a 3? Dá, eu posso escrever 3 elevado a 3 igual a 27, né? Que é 3 vezes 3 vezes 3. Então isso aí vai ficar o quê? O 3 vezes x ao cubo, ou elevado a 3, é igual a 27 elevado a 3. Correto? E também podemos fazer o inverso, né? Opa, só uma coisinha antes. Observe que eu não coloquei o sinal de multiplicação entre o número e a nossa letra, né? Por quê? Porque eu posso omitir, tá? Eu posso omitir o sinal quando tem um número e uma letra, tá? E já subentende-se que eles estão multiplicando, ok? Perfeito. Vamos lá. 4x ao quadrado, ou 4x elevado a 2, né? Agora eu tenho o caso inverso. Eu quero voltar, eu quero reescrever isso de outra maneira. Por que eu estou toda hora falando do inverso agora, né? Porque essas propriedades a gente vai ver que elas são importantes na hora de manusear, né? Tipo, de fazer a álgebra do problema. Eu tendo um conhecimento muito apurado disso, eu com certeza vou mandar bem em provas, em questões de concursos. Por quê? Porque esse domínio facilita muito a hora de você resolver os exercícios, tá, pessoal? Tem esse domínio, tem essa capacidade de ver, tá? Tem o olho da águia, né? De observar quando você pode ou não fazer determinada coisa, quando você pode ou não usar determinada propriedade, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai voltar, né? 4 vezes x ao quadrado. Poxa, o 4 não é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2. Veja, eu tenho um produto de duas potências que tem o mesmo expoente aí, né? 2 elevado a 2 vezes x elevado a 2. Esse mesmo expoente eu posso juntar eles, tá? Então vai ficar o 4 vezes x elevado a 2, eu posso escrever como 2x, né? Olha os amarelinhos se juntando, elevado a 2 só. Correto? Muito fácil, né? Continuando então, pessoal, vamos lá. Vamos ver o quarto caso amarelo aí, quando nós temos uma divisão dentro da nossa base, ok? Uma divisão dentro da nossa base. Ou seja, temos um A sobre B elevado a um expoente N. Aqui também podemos fazer a nossa distributiva do expoente, né? O expoente ele vai tanto para o A como para o B. Daí ficamos com A elevado a N sobre B elevado a N. Observação que o B tem que ser diferente de zero, né, gente? A gente não tem divisão por zero. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Primeiro exemplo. Y sobre 3 elevado a 2. O que eu posso fazer? Distribuo esse 2 para os expoentes, para cada parte do quociente da base. Então, eu vou ficar com y ao quadrado, y elevado a 2, né, sobre 3 elevado a 2. Bom, então o y sobre 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado, que eu não tenho o que fazer, né,
sobre o 3 ao quadrado, que é 9. Perfeito, só isso. Outro caso. Vamos fazer o inverso agora. 27 sobre 8. 27 sobre 8, se eu observar, é 3 elevado a 3 e 8 é 2 elevado a 3. Olha só, eu tenho uma divisão em que cada parte está elevado a 3. Posso colocar isso dentro de um parênteses, né? Posso colocar 3 sobre 2 elevado tudo isso a 3. Eu estou fazendo o caminho inverso dessa propriedade, né? É como se eu pegasse e não desenvolvesse, né? Não tivesse distribuído os expoentes. É só isso, pessoal. Essa propriedade é bem simples, fácil de entender também. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai prestar atenção no expoente. É ele que vai apresentar uma forma especial. Ora vai aparecer como uma adição, ora vai aparecer como uma subtração, uma multiplicação e uma fração. E nós devemos saber como tratar cada um desses casos. Vamos falar sobre o primeiro caso, quando o expoente ele é apresentado para a gente na forma de uma soma, ok? De uma adição. É muito simples, pessoal. Esse sinalzinho de mais, ele vai representar uma multiplicação entre duas coisas, tá? Por quê? Porque eu tenho só um sinalzinho de mais, ele vai ser uma multiplicação de duas coisas, de duas potências cuja base é A, ok? E quais são os expoentes dessa base? Dessas bases, né? Adivinha? Adivinhem, né? É o N e o M, tá? Então, você vai pegar A elevado a N vezes A elevado a M. Ou seja, você vai separar, vai cortar aqui. Vai ficar A elevado a N e vai ficar A elevado a M. Multiplicando, porque aqui é mais. Só isso, pessoal. Vamos para o exemplo, você vai entender perfeitamente. 2 elevado a 5 mais x. 2 elevado a 5 mais x. Nosso expoente tem uma soma nele, correto? O que eu tenho que fazer então? Se eu quiser reescrever isso aqui de uma outra forma, eu posso transformar isso numa multiplicação. Entre quem? Entre 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a x. Acabou. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32, ou seja, isso aqui, né, 2 elevado a 5 mais x, 2 elevado a 5 mais x, é igual a 32, que é o 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a x, que não tem um valor em específico, tá? Vamos para o caso contrário agora. Agora eu quero enxergar isso daqui, certo? Quero enxergar uma multiplicação que tenha potências de mesma base multiplicando e quero transformar nisso. Então, se você percebeu na aula, eu estou dando um exemplo de você usar a propriedade num sentido e depois você usar no sentido oposto, né? De conseguir ir do resultado para aquilo que gerou aquele resultado. Tá? Eu já disse o porquê disso. É muito importante você ter essa noção de manipular, usar as propriedades para manipular os números ao seu favor. Então vamos lá. 3 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 3 elevado a menos 1. Olha só, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, só está mudando os expoentes. Da mesma forma aqui, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, só está mudando o expoente. Não necessariamente muda o expoente, mas está mudando o expoente. Como que eu faço para voltar daqui para cá? Essa base, né, eu mantenho ela e somo os expoentes. É isso que a gente vai fazer. Então, só para confirmar, né, tenho 3 potências multiplicando, que elas têm a mesma base, que é a base 3. A base 3, então eu mantenho ela e somo os expoentes. Então eu mantenho a base 3 e somo os expoentes. X mais y mais o menos 1. Mais o menos 1. Olha só, mais menos 1, eu tenho que eliminar esses parênteses, né? Para eliminar o parênteses, eu tenho que fazer a regrinha de sinal entre os sinais que estão separados por esse parênteses, que é mais e menos. Mais e menos vai menos. Então, menos 1. Então, vai ser 3 elevado a x mais y menos 1. É isso aí. Vamos para o próximo exemplo. Ok, pessoal, vamos lá para o segundo caso que temos aqui com o expoente, que é quando o expoente ele é nos apresentado na forma de uma subtração, né? Então, a elevado a n menos n. Bom, se o primeiro caso, quando era mais, né, era uma soma, virava vezes, quando é menos vai virar uma conta de divisão.
Divisão entre quem? Entre duas potências de base A, tá? As bases aqui, elas vão ter o mesmo valor da base do seu problema inicial, e cada um dos expoentes vai para cada uma dessas bases. O expoente, o primeiro vai para o numerador e o segundo vai para o denominador. Então, N, certo? O primeiro vai para o numerador e o segundo vai para o denominador, M. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, tá, pessoal? Vamos para os exemplos, para ficar bem fácil de você entender. Primeiro exemplo, 2 elevado a 5 menos x. Então, primeira coisa, eu quero reescrever isso, eu quero tirar essa conta de menos, né, essa operação de subtração do expoente. Então, eu vou transformar isso tudo numa divisão. Divisão entre quem e quem? Entre 2 elevado a alguma coisa sobre 2 elevado a outra coisa. Então, 2 elevado a 5, certo? 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a x. 2 elevado a 5 eu posso transformar em 32. Então vai ficar 32 sobre 2 elevado a x. Muito simples, bem facinho, tá? Sem erro. Vamos para o caso contrário, e esse é importante, tá? Esse talvez seja o que você vai mais usar aí no decorrer aí de toda a matemática, que você consegue simplificar muita coisa com ele. 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a 25. Veja, eu tenho esse caso aqui. Eu tenho duas potências sendo divididas e elas têm a mesma base. É um caso parecido com esse. Eu tenho duas potências sendo divididas que elas possuem a mesma base. Correto? O que eu posso fazer? Eu posso transformar isso numa única base, A, e pegar o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Ficaria assim, 2 elevado a 30 menos 25. 2 elevado a 30 menos 25. Dá para fazer essa continha de menos? Dá. Então vai ser 2 elevado a 30 menos 25 é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, já fizemos aqui algumas vezes, é 32. E vamos para o terceiro caso, tá? Quando o expoente ele é uma multiplicação. Então tem um A elevado a N vezes M. A elevado a N vezes M, ele é bem simples, tá? Esse caso é chamado potência de potência. Você vai transformar isso, você vai escolher um dos fatores, coloca como expoente do A e depois eleva tudo isso ao outro expoente que você não usou. Então, nesse caso aqui, A elevado a N, tudo isso elevado a M. Ou eu posso ter escolhido o outro, eu posso ter escolhido o M primeiro, né? A ordem dos fatores não altera o produto, lembra? Essa é a ideia. Posso fazer então A elevado a M elevado a N. Ok? Vamos para os exemplos com alguns números. Vamos lá. 2 elevado a 3x. Lembrando que quando você tem um número e uma letra, tá, pessoal? E você mesmo não tendo sinal de multiplicação no meio deles, eles estão multiplicando. Fica subentendido, né? Eu posso, então, aqui eu tenho 3 vezes x. Então eu posso fazer 2 elevado a 3, depois tudo elevado a x, ou eu posso fazer 2 elevado a x e tudo elevado a 3. Olha lá. 2 elevado a 3, tudo elevado a x, ou 2 elevado a x, tudo elevado a 3. Isso vai depender muito, né? Lembra do olho da águia? Isso vai depender muito do que você está querendo fazer, tá? Qual é o seu objetivo no exercício. Observe também que 2 elevado a 3 vale 8, né? Então podemos aí também simplificar um pouquinho mais essa parte. E temos aí um outro caso, que é o caso contrário, né? Que eu já tenho nessa situação uma potência de potência, e eu quero ir para essa outra situação. 5 elevado a y, tudo isso elevado a 2. Basicamente, só multiplico os expoentes. 5 elevado a 2y, ou 2 vezes y. Fácil, né? E finalmente, pessoal, vamos chegar agora no quarto caso, que é quando o expoente ele se apresenta na forma de uma fração. Ok? Quarto caso, a elevado a n sobre m. Beleza? O que a gente faz? Lembra que a gente estudou lá no vídeo de teoria 1 que todo expoente fracionário ele é uma raiz? Continua valendo aquilo, né? A regrinha do quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai no sol. Caso você tenha mais uma dúvida sobre isso, eu já expliquei no finalzinho daquele vídeo. Então volta lá e vê aquele vídeo que você vai ver que está bem explicadinho. Vamos fazer um exemplo, tá? Eu tenho 2 elevado a 5 sobre 4. 2 elevado a 5 sobre 4. Veja,
isso aqui é um expoente fracionário, ele vai se transformar numa raiz. Então, escrevo primeiro o 2, certo? Escrevo o 2. Coloco aqui agora, ó, esse 5 tomba para frente do 2 aqui, o 4 vem para cá. Faço a separação e passo o sinal da raiz, correto? Observe que o 4 ele estava na sombra do 5, então agora ele vai ficar tomando sol aqui, e o 5 estava tomando um sol aqui na cabeça, vai ficar na sombra da raiz, tá? 2 elevado a 5 é 32, então ainda posso fazer essa simplificação. Então 2 elevado a 5 sobre 4 nada mais é do que a raiz quarta de 32. Eu vou acabar por aqui, pessoal, a gente só vai ver isso por enquanto, porque quando nós formos estudar raízes, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e eu não quero ficar tendo assuntos duplicados, tá? Sem necessidade. Então, vamos resolver um exercício para treinar um pouco esse conceito que a gente acabou de estudar aí de propriedades de potência. Lógico, é um exercício simples, mas que ele vai abordar bastante coisa e vai te dar a oportunidade de treinar o que você acabou de aprender, ok? Vamos lá. Ok, vamos para o exemplo, tá? Simplifique a seguinte expressão. 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a menos 3, tudo isso elevado a 2. Veja, lá a nossa terceira propriedade que estudamos, quando a base ela é no formato de uma multiplicação. O que nós podemos fazer? Podemos separar, né? Esse expoente ele vai ser distribuído para cada componente que está multiplicando. Então, eu vou ter 2 elevado à quinta elevado a 2 vezes 3 elevado a menos 3 elevado a 2, que vai ser isso daqui, correto? Esse outro caso é o terceiro exemplo que nós estudamos, né, na parte de quando temos uma multiplicação no expoente, certo? Ou seja, potência de potência. O que eu posso fazer aqui? 5 vezes 2 e aqui menos 3 vezes 2. E é o que nós vamos fazer. 2 elevado a 5 vezes 2 e 3 elevado a menos 3 vezes 2. Faça essas contas, né? 5 vezes 2 e menos 3 vezes 2. Eu vou chegar em 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a menos 6. 2 elevado a 10 eu consigo calcular, que é 1024. 2 vezes 2 vezes 2, enfim. Faço isso com 10 fatores 2, vou chegar em 1024. 3 elevado a menos 6 eu já preciso um passinho a mais, né? O expoente é negativo, eu tenho que ter aquela ação de inverter a minha base. Minha base é 3, o inverso de 3 é 1 sobre 3, e esse expoente negativo se torna positivo. Vamos lá, né? 3 elevado a menos 6, na verdade, é a mesma coisa que 1 terço, 1 sobre 3 elevado a 6. Por quê? Porque o 3, na verdade, é 3 sobre 1, né? E 1 sobre 3 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 sobre 729, porque eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. Aqui no denominador, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 729. Ou seja, o 3 elevado a menos 6 é 1 sobre 729. A multiplicação, então, de 1024 vezes 1 sobre 729 é a resposta que queremos, né, para a simplificação dessa expressão. Então, 1024 vezes 1 e 1 vezes 729, né? Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Vai dar, então, 1024 sobre 729. Portanto, 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a menos 3, tudo isso elevado a 2, é a mesma coisa que 1024 sobre 729. É uma expressão bem simples, que nós utilizamos as propriedades que aprendemos aqui. Então, o segredo é você identificar, olhar onde é aplicável cada uma das propriedades para você conseguir fazer o que o enunciado pede. Ok? Bom, sendo assim, eu agradeço, né? Muito obrigado por ter visto o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de soluções de exercício e de teoria básica aí da matemática. Ok?